Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, moço? Tá me Quem? ouvindo? Estou ouvindo bem. Salve, Caboclo Pena Branca. Salve. Pode perguntar, moço. É, Pena Branca, Ah, tá. Não estranhe não se a legenda estiver às vezes estranha, é porque o YouTube não é tão bom assim. de onde o É, senhor está vindo agora? Na Umbanda, a gente sempre vem de um lugar chamado Aruanda. Aham. Aruanda seria uma cidade no plano etérico de vocês Uhum. que congrega todas as entidades que resolveram trabalhar nessa linha do amor e caridade que é a Umbanda. Então seria então, ao mesmo tempo, uma cidade espiritual, uma colônia espiritual esse Uma lugar? espiritual que atrai para si egrégoras que vibram na linha da Umbanda Maior. O que o senhor quer dizer por egrégoras? Egrégoras são grupos ou aglomerados de espíritos plasmados na mesma forma pensamento, que nesse caso se define pelos limites da Umbanda Maior. Assim como você vai ter outras egrégoras católicas, outras egrégoras evangélicas, outras egrégoras judaicas e assim por diante. Então, depois que uma pessoa humana faz a sua transição desse plano de onde eu falo com o senhor, vai para o mundo espiritual, ela então, dependendo da energia e do conhecimento e do avanço, ela vai para um determinado lugar, uma determinada colônia espiritual, é isso? E essa colônia normalmente está em alinhamento com essa, é por lei de afinidade, por dizer assim. Sim, pode-se dizer que, na verdade, é por frequência consciencial. Frequência consciencial. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, quando o ser humano desta terra desencarna, Aham. ele leva consigo um padrão consciencial Hum, que gera um nível, vamos dizer assim, de energia psiônica que irá direcionar essa alma ou esse espírito para aquela egrégora com qual ele tem mais afinidade. entendi. Então essa egrégora, então, poderíamos também chamar de certos grupos que podem existir dentro de uma colônia espiritual. Por exemplo, nessa colônia espiritual chamada Aruanda, pode existir diferentes egrégoras, das quais uma delas é a que o senhor faz parte. Exato. Dentro de Aruanda existem grupos e subgrupos. Grupos e subgrupos. Existem hierarquias. Talvez essa seja uma palavra mais adequada. Dentro Hierarquias. das 7 linhas da Umbanda. Então, resumindo, existe uma colônia espiritual chamada Aruanda, que se divide em egrégoras, e agora o senhor apresentou, é claro, antes de terminar, agora o senhor apresentou essa ideia de 7 linhas. Mas antes que o senhor falasse disso, então, só resumindo também, o que aprendemos agora é que depois que uma pessoa, então, desencarna ou morre para este plano, ela entra no mundo espiritual e vai para a colônia espiritual que está mais associada à energia dela, através da lei da afinidade. E quando ela chega nessa colônia espiritual, também ela vai para o lugar que é mais condizente com a sua personalidade e as suas energias. Sim. E também existem grupos espirituais afins que podem receber essa pessoa. Grupos Certo? espirituais afins. Ah, sim, claro, que já moram nessa colônia e quando essa pessoa chega lá,
já está com uma certa afinidade, então existe uma troca mais profunda. Não necessariamente, Uhum. mas porque provavelmente já houve algum tipo de vínculo encarnacional entre esses espíritos. Então, é normal, por exemplo, que um dos espíritos esteja encarnado e essas famílias espirituais não estejam. Quando este filho desencarna, normalmente irá de encontro àqueles que estavam observando e aprendendo com a sua encarnação nesse plano. Lembre-se também que existem os níveis que vocês chamam de umbralinos ou infradimensionais. Interessante, né? Porque isso dos afins e vamos dizer assim, lei da atração, vem também conhecimentos de outros espíritos que falam que você também tem que se desapegar da vida material, no sentido mais sadio da coisa, né? Mas também desapegar dessa roupagem espiritual humanizada que. Calma, calma. O meu celular desconectou sozinho, não sei o que foi o que rolou aqui, aí eu comecei a te escutar cortado. Eita, Fala aí novamente. eita. Não, eu tava falando assim, é interessante esse conhecimento dos afins, que, que vem outros espíritos também, né? O diálogo com os espíritos é tipo, vem um espírito, fala um negocinho, aí vem outro espírito que já completa outro negocinho, aí vem outro espírito que já te dá uma percepção totalmente diferente. Eu quero dizer com isso porque ele falando isso dos afins, aí eu trago a percepção do que alguns espíritos dizem que você tem que desapegar da vida material, digo no sentido mais saudável da coisa, mas depois que você desencarna, esse processo de desapego nesse mundo real espiritual, também há um certo desapego a ser trabalhado também, entende? Uhum. O engraçado é que eles conseguem adentrar as várias sintonias e essas várias formas de desapego, né? Porque nem sempre o desapego que eu tenho que trabalhar é a mesma de uma outra pessoa. E eles conseguem, através da palavra, adentrar essas diversas formas. Eu acho isso muito interessante. Sim, sim. É como se ele pode falar uma coisa, mas várias outras pessoas podem interpretar da forma que lhe cabe, né? É interessante. É como se fosse uma É, fala também. universal, né? É interessante isso. É. Entendi. Então agora a gente aprendeu alguma coisa nova aí. A pessoa que está aqui na Terra pode ter amigos que permaneceram no mundo espiritual, ou que foram antes deles, ou que entraram em Pode contato. ter? Não, tem. Todos. Todos têm. Você tem. Eu também tenho. Este tem. Todos têm. Ninguém encarna aqui sem contratos anteriores. Não existe neste plano de existência tridimensional. Uma pergunta. Você já teve alguma experiência nesse sentido assim, de encontrar uma pessoa assim que você fica, meu Deus, tipo nesse sentido de família espiritual? Tu Que, fala como assim? que vem, você tá Contato? isso, tipo numa projeção astral, você tipo não sabe quem é aquela pessoa, mas você sente que tem um vínculo forte ali por detrás. Já, já. Tem vezes, só que nem sempre é só ele sozinho. Às vezes ele tá junto de algumas figuras que eu conheço.
Então eu sei que se trata dos guias. E o engraçado é que às vezes está tudo realmente todo mundo juntinho, assim. E eles sempre estão no local que eu tenho alguma familiaridade, sabe? E aí vem, deixa um aviso, deixa uma informação, um aprendizado. É interessante isso. Às vezes a gente pensa assim, as palavras de Caboclo é totalmente diferente das palavras de Exu, de Pombogira. Mas se a gente, dentro da gente, consegue trabalhar a harmonia, as polaridades, as diferenças de sintonia, de frequência, a gente consegue chegar nessa fala universal que tu falou. E essa fala universal, ela vem de todo, de tudo, eu acredito. Então, com certeza, se é do nosso interesse, da nossa vontade e propósito, eu acredito que eles trabalham em harmonia para o bem maior, sabe? E aí eu vejo eles juntos, e se tem algo que eu preciso trabalhar em mim, e eu sei, tenho consciência disso, e eu peço um pouco de intercessão, eu peço alguma ajuda, um sinal, eles vão lá e aparecem em sonho. E não é sempre, né? Mas quando aparece, parece que aquela fagulhinha que era necessário vem lá e dá um up, assim, na força de vontade de superar os obstáculos do nosso interior, né? Porque lidar com o nosso interior é o mais difícil, né? E aí a gente começa a ter um pouco mais de maturidade. É, E a observação, nem sempre a palavra vai ser mansa. E só porque não é mansa, não quer dizer que é produtiva e que vai direcionar. Porque tem muita gente que é acostumado com palavras muito mansas, mas tem aquele ditado, né? Que nem sempre quem está passando a mão na sua cabeça é quem vai te ajudar de fato. Como dizem, o pai, quando ele ama, ele vai lá criticar, vai lá dizer, apontar o que está errado, mas não é por crítica em si, é para te fazer melhorar. Eu acredito que é a mesma coisa com hum, as entidades. entendi. Não existe neste plano de existência tridimensional, com exceção de pouquíssimos que vocês chamam de avatares cósmicos, pessoas sem contratos anteriores. Então, muitos desses contratos são positivos, no sentido de que as pessoas que estão habitando outros planos de consciência possam usar a vivência experiencial na terceira dimensão como processo de aprendizado, ou seja, observando e aprendendo com aquele que está encarnado, que se, vamos dizer assim, voluntariou para aprender aqui. Ah, tá. Então, essas são pessoas afins que compartilharam, seja de outra vida, e que nos conhecem desde outrora e agora ainda ou já estão no mundo espiritual e que vêm da colônia para onde eles foram, onde eles vivem, no período entre vidas. Então, eles migram de onde eles estão para a Terra, aonde eles acompanham nossa vida e trazem o seu caderninho de anotações e vão aprendendo as lições conforme elas se apresentam. Você está complicando, é mais simples do que Uhum, isso. uhum. Basicamente é como se você tivesse um grupo de amigos Ah, que saiu para fazer uma jornada, uma caminhada, uhum, e um se depara com um grande lago e ele quer mergulhar nesse lago para sentir como é que é pular daquela pedra para esse lago. uhum. E alguns têm a coragem de fazer isso e outros não, outros só vão observar. Então, muitas vezes, nas encarnações sucessivas que vocês têm, alguns tomam a coragem e outros não.
Os que não tomam a coragem, ou que não desejam naquele momento encarnar, ficam observando as experiências. É muito simples. Estão todos numa mesma sala de aula, apenas ocupando, vamos dizer assim, lugares diferentes. No caso específico daqueles que são médiums, toda egrégora que trabalha com esses médiums, eu, por exemplo, aprendo também com as vivências deste filho. Está claro, meu filho? Sim. Então, a gente pode dizer que a pessoa no mundo espiritual não tem muita diferença no que diz respeito a senso de identidade, pensamentos e emoções com aquela que está aqui no mundo físico? Nenhuma. Ou, vamos dizer assim, porque eu estou chamando de nível ou de mundo espiritual, estaríamos situados no nível vibracional de 4 a quinta D. Isso significa que ainda existe a noção do ou da individualidade, e que você traz para esse nível de consciência experiências que das suas vidas passadas, que são as que vocês esquecem quando estão encarnados. Mas neste plano você tem consciência dessas vidas, mas não perdeu a sua noção de identidade, e a estrutura social é muito parecida. A partir da quinta, sexta dimensão, o corpo vai se fluidificando e você vai se fundindo com uma consciência cósmica maior, que não é o caso das colônias espirituais que estão normalmente situadas entre 4 e 5B. Talvez ele tenha encelado sobre essa tal unidade, né? Que já não é um senso de individualidade e algo mais amplo, né? Que a nossa mente é impossível ter a percepção ou qualquer outra coisa, né? Dessa unidade que, que ele falou aí. É bem interessante. Eu acho, o problema é que é o seguinte, é, quando a gente pensa no todo, a consciência geradora, e a gente sabe que a gente veio de lá, a gente pensa o seguinte, então foi uma consciência que teve que se fraccionar, sabe? E aí essa consciência fraccionada gerou vários outros seres com pensamentos um pouco diferentes. É como se fosse várias versões do eu nosso que, que cada um exerce um padrão. Um exemplo, uma hora eu estou mais disciplinada, outra hora eu estou mais focada. E quando você se fraciona, o focado vai para uma área, o disciplinado vai para outra, e aí a gente vê toda essa individualidade que existe nas pessoas. Só que essa unicidade que ele fala é incrível que todas essas consciências, quando atingem uma certa frequência, conseguem se comunicar com essa unidade. E quando se comunica com ela, sente, percebe, é como se existisse um equilíbrio, uma interconexão. Eu falo propósito porque o propósito é você caminhar rumo a um segmento que não necessariamente de contra, é, vai de contra percepções, porque existem várias percepções, mas ela é a favor e condizente com tudo que existe. E aí, quando todo mundo consegue perceber essa unidade que existe dentro de você, né? E a dualidade, né? Porque a unidade, para existir, a gente perceber, a gente tem que entender de toda a dualidade. E aí é muito bonito, porque a gente começa a compreender coisas muito, não só de dentro, como também de fora. E as pessoas confundem o de fora com o mundo material, mas não é em questão do mundo material. É de compreender em você o outro também, sabe? É muito interessante isso, Sim, muito sim. interessante. Quando o senhor fala 4 e 5D, o senhor está se referindo a dimensões?
dimensões. Certo. São dimensões físicas. As pessoas, apesar de dizer o mundo astral é um mundo físico, tão físico quanto este, apenas vibrando a uma razão de pelo menos 2 vezes mais rápida do que essa. Então, para vocês é imperceptível. Certo. Mas voltando à ideia do medo, por exemplo. Se a pessoa tem o medo de saltar de uma pedra para um lago enquanto estava viva, ela também terá esse medo depois que fazer sua transição? Depende. Ah, Ela se deu a experiência, ela tem o medo porque ela fez e se deu mal ou porque ela não fez? ah. Então, muitas variáveis. Tudo é proporcional à experiência real. Muitos medos que vocês carregam Isso é, estão carregados geneticamente. isso é muito interessante, porque é o seguinte, quando o Pai Joaquim me fala sobre essa miscigenação que a gente vive nos universos, porque não é só aqui na Terra que a gente experiencia esse tipo de assunto, mas quando a gente está aqui no local para a gente aprender uns com os outros, nessa individualidade que existe em cada um, essa troca de energia que é necessária, e a gente vê que uma grande parte da população, a maioria, é um pouco rígida consigo mesmo por conta das religiões, para não usar o nome fanatismo. Elas olham para si e dizem: eu tenho que ser rígida comigo, eu não posso utilizar de músicas mundanas, não posso vacilar, não posso isso. E aí vem Caboclo e explica isso, da percepção de, eu vou pular uma pedra de uma pedra para outra. Aí aquela pessoa no momento de pular diz, porque talvez o caminho seja mais rápido, não vou perder tempo. E isso é em coisas do dia a dia, né? E aí é esse pensamento que ela findou naquele momento faz com que ela pense que é inútil e que se é inútil e eu cair, eu vou estar perdendo tempo. Não é porque de fato mergulhar é perder o tempo, entende? Mas porque ela naquele momento se posicionou e excluiu outras possibilidades. É muito interessante, porque a gente faz isso sempre na cabeça da gente, nas interações com as pessoas, com as nossas escolhas de vidas, com as atitudes que a gente vai tomar mesmo, assim, em como eu vou acreditar que aquela pessoa é, porque fulano é assim, porque ele tomou essa atitude, e essa atitude, para mim, é um sinal de uma coisa, mas nem sempre é o que a gente pensa, né? É interessante. Só que dá para distinguir, né? Quando é uma coisa repetitiva, quando não é. E aí a gente vai aprendendo a romper esses padrões com os conhecimentos do caboclo, do Sejanquim, de todos. Mas é sempre bom a gente conseguir se permitir ter uma percepção diferente. E acessar esse conhecimento não é só a gente viver nesse padrão rígido, é a gente se permitir vivenciar as experiências não só como uma obrigação, mas como um ser que também precisa de paz, de prazer, de coisas belas no caminho, porque ninguém consegue viver só naquele padrão de rigidez, sem permitir coisas de fora, novas observações. Então, quanto mais você se permite essa miscigenação, conhecer a energia do outro e das vivências, mais bagagem a gente traz para as nossas percepções. É muito bom, muito bom. É, é que, tipo, ao decorrer da vida, a gente pode acabar pesando essa bagagem, né? E muitas vezes a gente sai dessa vida com a mala muito cheia. Aí, dependendo de situações e situações, pode ser que
a mala não vá tão pesada para outro lado, né? Então, esse senso E assim, de individualidade né? Pode falar. e, e assim, eu acredito que, independente da forma que a gente pense ou não, a bagagem sempre vai ter momentos que vai estar cheia. A diferença é como a gente enxerga essa bagagem. Uhum. Além de que, quando uma pessoa é rígida, isso independente da área, quando ela é rígida sobre a percepção de como ela passa essa bagagem e de como ela vê, se essa pessoa for rígida mesmo, e ela quiser passar sozinha, aí quando ela passar no momento, digamos assim, precário, né? Porque não é todo sempre que vai ser difícil, né? E ela não se permite a observação do outro, não se permite ajudar, não se permite pedir ajuda, por exemplo, porque a gente precisa do outro, independente. E ela se fecha nessa percepção, vai ser mais difícil, porque ela não está deixando fluir as outras percepções, as outras formas de lidar com aquilo. E aí ela só vai conseguir sair daquela caixinha através dessa percepção dela, conseguindo encontrar uma luz no fim do túnel, ou se ela conseguir abrir, né, ter essa retirada de ego para pensar de uma forma diferente. E por isso que é muito necessário essa essa troca energética no todo, no tudo que existe. É muito bom. Então, às vezes aquela pessoa que é muito de viver a vida precisa um pouco também de rigidez, um pouco mais de disciplina, na verdade é a palavra. E aquela que é mais rígida precisa mais viver a vida, ver alguns detalhes. Mas percebe que não é nenhum dos extremos, nunca é o extremo. E também sempre vai existir pessoas muito diferentes. Tem pessoas que são extremas na vida, tem gente que é muito. É tipo a carta do louco em vida. E tem alguma coisa a se trabalhar, mas também a pessoa tem que ter noção da sua individualidade no sentido de personalidade mesmo. O fato de eu querer mexer e ajustar, me equilibrar, não quer dizer que eu vou perder todo o meu. Não sei qual palavra usar, mas a minha personalidade mesmo, né? Porque É, assim, essência, a sei lá. gente vê, a gente vê na estética, todo mundo quer atingir um padrão. E fica tão padrão que todo mundo fica igual. E eu acho que as pessoas têm essa percepção de que tem que ser assim em tudo. Até mesmo na espiritualidade, inclusive. E não é assim. Não é assim porque a sua individualidade também é importante, mas não quer dizer que você não vai conseguir acessar esse uno, entende? Se você consegue perceber os outros, respeita esses outros pensamentos, entende e não obriga os outros a entender o seu, tipo assim, é no momento do outro, um dia o outro vai entender, um dia o outro vai compreender, e se não compreender, eu respeito a caminhada do outro, não vou enfiar água ela abaixo a minha verdade. Já dá um ban na cabeça imensa, porque se eu tô entendendo o outro, não tem para que eu ter que interferir. Desde que o outro queira. Nossa, quero aprender uma coisa nova, quero entender como é que tu pensa. Quando aquela pessoa se permite essa troca de um com o outro, é muito fabuloso, é muito mágico, assim. E ela gera uma potencialidade imensa para o universo. Interno e externo. E maior, né? Sim, sim. Muitos medos que vocês carregam estão carregados geneticamente de vidas passadas. E é necessário que vocês se limpem desses medos. O que me referi foi que muitas vezes certos grupos de espíritos não encarnados não desejam reencarnar porque, vamos dizer assim, a vida encarnada neste plano é uma vida difícil, não, filho?
Não é fácil. Fácil. Ah, Então, e outra para que não coisa, fique pesado. seu Benedito fala muito que nas reencarnações da gente, a gente costuma repetir muitos ciclos, muitos, muitos. Os erros, os pensamentos. Então, a cada padrão que a gente consegue romper, é, é uma coisa, a gente enxerga como uma coisa boba, mas é uma coisa muito avançada, porque imagina que em todas as reencarnações eu sempre tô presa na ferida emocional do abandono, um exemplo. E aí todas as vezes eu sempre entro no ciclo de depressão nessas vidas. Às vezes eu consigo vencer, às vezes eu consigo melhorar. Em todas elas eu vejo uma melhora um pouquinho. Mas quando se atinge uma meta, um desbloqueio, um passar, estourar de bolha, assim, que, que faz você olhar para uma direção diferente, isso já modifica os próximos passos e as outras reencarnações que eu preciso, eu tenho que viver. Já não vai ser mais igual às outras. E é um avanço extremo, porque quando você quebra esse padrão, você está sentenciando que as próximas vão ser melhores. E isso é muito bom. Isso tem um pouco a ver com o que eu disse sobre o peso da bagagem, né? Que é a Sim, percepção que sim. você tem certas coisas que podem ser repetidas durante vidas e vidas, como você disse. E eu Considerar acho que, por exemplo, Buda, quando ele atingiu o Nirvana, é quando ele atinge 100%, digamos assim. Alô, som, Tá ouvindo? tô ouvindo. Quando ele consegue perceber esses outros eus, digamos assim, não necessariamente ele abdica do dele, mas ele fica num estado tão pleno de compreensão que ele não se abala com coisas de fora, sabe? E é muito interessante, porque isso mostra que existem potenciais enormes que a gente consegue passar aqui, nessa vida. Mesmo sendo limitante, digamos assim, a gente consegue muita coisa aqui. E o que a gente conseguir aqui vai despertar outros tipos de padrões positivos na nossa transmutação, que talvez, em vez de eu subir um degrau a mais, eu posso estar subindo mais do que um degrau. E aí os resultados são maiores do que o que a gente pensa. Como ele disse, quando a gente desencarna, a gente leva essa bagagem e essa bagagem pode levar a gente a uma percepção. E essa percepção, na verdade, dependendo do que a gente aprendeu, do que a gente se permitiu, pode levar a um estado muito melhor mesmo. Sim. assim, a vida encarnada neste plano é uma vida difícil, não Não é fácil. fácil. Então, para que não fique pesado, muitas vezes se escolhe um espírito que irá representar aquele grupo de espíritos e ter as experiências necessárias para que esse grupo possa aprender sem ter que passar pelas dificuldades que este mundo de vocês impõe à vida. Eu talvez precisasse de maior esclarecimento nesse assunto. Muitas vezes, o senhor começou assim, muitas vezes escolhe-se um espírito. Ah, quem escolhe e por que aquele em particular? Essas decisões nunca são tomadas individualmente. Aham, Você já deve ter ouvido falar aham. de um grupo de anciãos chamado Conselho Kármico que Ah, rege as leis encarnacionais do planeta. hum, não. Quando você ascende Uhum, ao plano astral, se estiver em plena consciência, porque muitos ascendem sem ter consciência, né? E aham, precisam de tratamento.
quando você tem plena consciência e avalia as suas experiências encarnacionais e discute com membros deste conselho, que são grandes sábios, para dizer se você deve ou não deve encarnar e em que situação, em que programação experiencial você deseja vir. Então, aí entram nessa equação, vamos dizer assim, vários fatores. Porque você tem que levar em consideração não só o que você quer aprender, mas o que a sua encarnação pode fazer com que outras pessoas aprendam também. Ou seja, é uma forma de você multiplicar a capacidade de aprendizado de outros usando a sua própria experiência individual. Ou seja, nunca uma encarnação, vamos dizer, se valida por si só, mas dentro de um contexto de grupo, e, vamos dizer assim, mais do que isso, dentro de um contexto de elevar o nível consciencial daquelas pessoas que estão como aprendizes dentro daquela experiência encarnacional. Tá claro? Sim, mas isso não se torna um peso como uma responsabilidade a cumprir porque a pessoa esquece. Quando você encarna, você esquece. Mas é um peso no sentido de que é uma responsabilidade assumida perante um conselho kármico. E isso só é feito se for necessário. Primeiro, se for necessário. Às vezes você não tem a necessidade de encarnar. Muitas vezes se encarnam por, vamos dizer assim, por missão, porque você assume isso. Você assume uma missão perante um grupo de dizer, eu vou fazer isso, para que nós possamos entender melhor o que é isso. Né? E muitas vezes é por expiação. Se você pensar naqueles que trazem karmas de grande débito nesse plano, muitas vezes eles são forçados, às vezes até contra a sua própria vontade, a encarnar para poder, de certa forma, expiar as relações mal resolvidas ou desarmônicas que tiveram em vidas passadas. De qualquer forma, todas essas experiências encarnacionais são aproveitadas como, vamos dizer assim, exemplo, como material de estudo por outros grupos. Então, quando o senhor fala sobre ser forçado e a gente pensa em livre-arbítrio, uma questão surge: existe ou não existe e até que degrau, até que nível ele existe? Livre-arbítrio, dentro do nosso conceito, é a capacidade que o espírito tem de fazer escolhas na matéria. Se você está dentro de um processo encarnacional, e se você, vamos dizer assim, é um espírito que nós chamaríamos de espírito rebelde, você não tem outra opção senão reencarnar ou partir para outro mundo de exílio. Então, ao reencarnar, você é orientado sobre que tipo de experiências deverá ter. Cabe a você, quando encarnado, dizer se quer ou não vivenciar aquilo. Se não vivenciar, voltará quantas vezes forem necessárias para que aquela experiência seja acoplada ao seu campo experiencial. Porque se não for assim, você não ascende espiritualmente. Esse é o caso de muitos espíritos umbralinos. Reincidentes nos mesmos erros, reincidentes nos mesmos vícios, reincidentes nas mesmas experiências. Você certamente já ouviu falar da noção de sincronicidade? Sim. Então, quando você se depara com uma situação dentro da sua vida, só um segundo, filho, que se apresenta várias e várias vezes, a vida está tentando lhe dizer, resolva este nó, resolva essa questão. E muitas vezes as pessoas preferem simplesmente ignorar, ou contornar, ou evitar. E novamente vai aparecer a mesma situação. Você vai atrair a mesma situação, você vai atrair as mesmas pessoas e você vai atrair o mesmo ambiente para si do qual você está tentando fugir. Isso é livre-arbítrio. É como se disséssemos, você pode escolher as decisões que fará, mas não as consequências delas. Exato.
Todas as ações têm reações. Você pode Tem, evitar uma vez, duas, três. tem uma situação que eu estava conversando ontem com a minha irmã, que é muito incrível como a gente faz isso às vezes sem perceber. Por exemplo, é, é muito difícil a gente chegar e mostrar a uma pessoa, poxa, isso que você está vivenciando é errado, sabe? É uma coisa boa. A pessoa às vezes está sendo arrogante com a outra. E aí muita gente às vezes, em vez de alertar ou querer mostrar um outro caminho, né? Que existe um outro caminho para as coisas serem melhores, muitas preferem evitar para manter uma aparência, digamos assim. Por exemplo, existe muita maldade no mundo hoje em dia. Existe coisas erradas na nossa política. E tem gente que prefere fechar os olhos para isso, e tem outras pessoas que vão estar ali para tentar dar o melhor. Mas dar o melhor, às vezes, exige a gente mexer em toda a sujeira. Isso não é só em política, é na nossa vida também. E hoje em dia, as pessoas preferem não mexer, não tocar, para que as outras pessoas ao redor dela vejam ela como uma pessoa tranquila, como uma pessoa que traz paz, mas trazer paz e aparentar ser assim não quer dizer que você trabalhou tudo isso. Às vezes quer dizer que você só está apenas ignorando elas. E aí, a gente conversando sobre vivências e padrões familiares ruins, é, eu, eu me vejo como uma pessoa um pouco chata, né? Nesse sentido de tentar mexer nessa sujeira. E eu sei que me traz consequências no sentido de as pessoas vão ver como as pessoas da minha família vão me ver como uma pessoa problemática. Mas eu não me importo, porque eu quero mexer na minha sujeira e no da outra, a fim de permitir que aquela pessoa veja além do que está nos olhos. Talvez às vezes eu me exceda, mas eu também observo muito quando eu estou fazendo isso e quando eu não estou. E eu vejo os passos da minha irmã muito nos meus. E grande parte da minha vida eu tentei evitar com que ela não vivenciasse os traumas que eu vivenciei. E nessa caminhada a gente estava conversando sobre os padrões dos nossos pais. E eu vejo muito essa evitação. E aí ela me fala, isso realmente acontece, isso que tal pessoa está fazendo é muito errado, mas eu vou evitar, e quando tiver a oportunidade de sair desse caminho, eu vou tomar minha vida. Só que eu vejo as pessoas repetindo o seguinte: tá, tá bom, você tá com esse pensamento, mas você vai se habituando a aceitar. E aí, quando você tiver a oportunidade de sair, esse habitual de aceitar vai junto com você. Então, você sai daquele padrão com aquela pessoa, mas aí vem o mundo, o universo e a cobrança através de outra pessoa. E aí você vai e passa por aquilo que você passou pelos seus pais, com seu marido, com um familiar, com um amigo. Você não foge do padrão. O fato de evitar não vai fazer com que você deixe de vivenciar aquilo. Só vai fazer com que você se acostume a passar com ela. Não vai anular o fato, entende? E é muito interessante pensar assim, porque às vezes a gente deixa de percepcionar outros âmbitos na nossa vida do qual a gente prefere se calar. Que a gente acha que magicamente as coisas vão melhorar se a gente sair de um estado para o outro, que magicamente a gente acha que vai melhorar se a gente mudar de parceiro, e só que é você com você.
Às vezes o problema não é aquela pessoa, às vezes é porque você realmente tem alguma coisa interna a ser trabalhada ali e o universo vai sempre te fazer passar por aquilo até que você aprenda, entende? Às vezes você não precisa ser tão paz e amor em tudo. Tudo é uma questão de percepção. Tudo é uma questão de equilíbrio, de acordo com a sua vivência, né? Porque essa receita pode funcionar para mim, mas talvez não funcione para ela. Só porque eu alertei, não quer dizer que ela vai passar exatamente isso que eu tentei alertar. Às vezes ela pode ter a sorte, na verdade ela pode ter esse interno dela trabalhado. Mas o fato dela compreender as minhas palavras e ter pensado de uma forma diferente já pode dar um padrão de existência, né, do que ela vai passar futuramente completamente diferente. E até eu mesmo percebi isso que eu falei em mim. Então, a questão do diálogo, de se comunicar e trocar essas experiências, ela é muito útil, desde que você consiga romper o ego e não levar aquilo como crítica, não levar aquilo como, você não se trabalhou o suficiente e eu estou te julgando. Não levar aquilo como julgamento, mas uma troca de experiências a fim de que todos caminhem com uma bagagem mais leve, né? Sim, sim, sim. 3, 4. Quantos espíritos estão encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando e reencarnando dentro do mesmo espectro de experiências? E não pense que isso é uma coisa nova, isso é uma coisa de milhares de anos. Mudam-se as circunstâncias, muda-se, vamos dizer assim, a roupagem das experiências, muda-se a tecnologia, mas o espírito humano é o mesmo. Então, é E como se ainda tem outra existisse coisa. uma A gente às vezes lida com julgamentos ou a forma completamente diferente do outro de viver diferente da sua, que tem muita gente que faz assim: poxa, fulano critica, fulano não gosta de como eu vivo a vida. Essa pessoa tá com inveja de mim. Tipo, essa pessoa não consegue perceber a própria insignificância em relação ao universo, que você é um pedaço de poeira em toda essa imensidão. E que automaticamente qualquer pessoa que não aceita, não é aceitar o fato, é de que você vê que não levaria aquele tipo de vida ou que tem alguma coisa a pensar diferente, como se a pessoa tivesse inveja. E esses tipos de pensamento levam você para um lugar muito sombrio, porque tudo que vem do outro, que seja diferente da minha percepção, é ataque, é inveja. E aí você se fecha numa caixa, em quatro paredes de, de, de um material tão rígido, tão pesado, que nem mesmo quando você tentar pedir ajuda, você vai conseguir ter ajuda. É muito complicado. Existe caminhos tão obscuros que você vai caminhando e se você não tiver cautela, você vai sozinho e vai se afastando para um lugar onde você nunca vai conseguir ter ajuda. E aí tá aí o porquê de muitos trazerem uma bagagem kármica alta, muito grande, junto aos padrões que são muito difíceis de se romperem. Porque não é a questão de ter ido para um lugar muito distante e sem a opção de conseguir ser ouvido, de pedir ajuda, mas porque esse lugar, em sucessivas reencarnações, te levou para um lugar muito distante e, e seus registros acásticos se habituaram a isso. E aí, para romper esse tipo de padrão, é um dos mais difíceis, mais difíceis. Quando a gente percebe que a gente rompeu, tem padrões assim, eu acho que todo mundo tem um pouquinho. E quando eu percebo que eu consigo romper um padrão desse, eu fico tão feliz. E
quando eu vejo esse padrão no outro, eu vejo que quando a gente tenta alertar, aquela pessoa, mesmo que ela tente ser uma pessoa boa, né, nessa encarnação e a gente esteja falando sobre esse potencial negativo, quando a gente fala sobre essa pessoa ainda, aí você consegue sentir a fragilidade dessa pessoa, de não conseguir ver as suas palavras como julgamento, de tentar levar a percepção para um caminho um pouco diferente. É muito complicado. Mas quando a gente entende as palavras do Cristo também, de amar o próximo como a ti mesmo, a gente deixa de levar um pouco em consideração de que a gente guiar aquela pessoa para um caminho melhor vai te fazer percorrer também caminhos sombrios. Só que, poxa, se você está ajudando aquela pessoa, claro que materialmente vai trazer muitos impactos, né? De você tentar resgatar uma pessoa que está num caminho pesado, né? Porque isso geralmente acontece muito em família. Ah, um exemplo, um pai, um tio, e aí você tem convivência diária com aquela pessoa, você tem os seus projetos, você tem as suas coisas para se fazer, e às vezes você tem que abdicar daquilo para conseguir auxiliar aquela pessoa. No mundo de hoje, num mundo que é muito egoísta, continua sendo mais difícil, triplica a dificuldade da gente conseguir fazer isso. Mas se o todo, o coletivo humano compreendesse que isso é muito importante e necessário, eu acho que muita gente já teria compreendido esse uno que as entidades falam. E eu acho que não seria tão difícil assim quanto aparenta ser. Mas quando a gente que conseguiu avançar um pouquinho, digamos assim, a gente já consegue enxergar de uma forma diferente. E essas dores do materialismo não afeta tanto, porque você já tem um pouco da certeza, né, de que esse esforço não vai ser em vão. Entendo, entendo. Então, é como se existisse, é uma analogia que eu inventei, me parece pertinente. É como se existisse, colocada pelo Criador, em nosso espírito, uma matemática a qual agregamos positiva ou negativamente, mas uma vez que, como se no computador colocássemos um programa, ele responderá conforme as coisas que nele colocarmos. Exato. Você já deve ter ouvido falar da matriz de controle, não? Sim, mas fale mais, por favor. A matriz de controle é um holograma criado artificialmente para que vocês, dentro deste plano, possam atrair ou não atrair determinados tipos de experiência. Isso se define basicamente pelo seu grau de consciência. Então, quanto mais amadurecido o espírito, mais consciente, maior o seu grau de escolha. Quanto menos desenvolvido, quanto menos consciente, menor o seu grau de escolha. Isso é livre-arbítrio. Então, é como se disséssemos quanto maior poder uma entidade tem, mais responsabilidades, mas também quanto mais responsabilidades, mais poder, né? Podíamos dizer das duas formas. Depende do que você chama de poder. A noção de poder neste plano está ligado a dinheiro, Sim, está ligado à capacidade de subjugar e escravizar. claro, claro. Poder, para nós, significa estar mais próximos da nossa essência divina e da nossa capacidade de criarmos e co-criarmos com Deus. O meu trabalho aqui é de esclarecimento para elevar o nível de consciência dos seres que estão encarnados nesse momento de transição planetária, onde o joio vai ser separado do trigo. Aliás, já está sendo.
Mas eu voltando um pouco aqui à ideia de... muitas pessoas chamam isso de karma. Uhum. E as pessoas sempre veem karma como uma coisa negativa. Seria sempre negativo? Não, karma é sempre uma resposta a uma ação anterior. Mas aos seres com consciência crística não existe karma. Só existe karma para os seres inconscientes. Para aqueles que não aprenderam com as suas próprias experiências. E o Existe há fato muitas de formas de você escapar da roda kármica, seguir a é Cristo, sair da prisão dos vícios, sair da prisão dos sistemas de crença, sair da prisão das religiões, sair da prisão da inferioridade humana. fé. Só existe karma E realmente, o porque fato de vocês se consideram você inferiores. seguir a Cristo não quer dizer que você, de fato, Certo. aprendeu os ensinamentos Ah, dele. então, quando uma pessoa faz uma determinada coisa, age de determinada maneira e causa algum tipo de sentimento numa outra, de propósito, e faz com que essa outra pessoa sofra, então o, o espírito dela vai carregar isso e como vai estar na matemática sua, porque ele mesmo inseriu, estará ali como um problema a se solucionar para ele mesmo ter aquela experiência para saber se realmente é agradável ou não fazer os outros passarem por isso. Sim, E aí ele aprende responsabilidade. sim. Mas também tem que entender que isso se muitas vezes se coloca dentro de um plano de várias existências, não apenas de uma. Daí a dizer que não Não é existe porque vítima. você foi um criminoso, um bandido, que matou 10 pessoas nessa vida, que você está na roda kármica na próxima. Entendi. Vai saber se você... Aí volta de novo na questão do peso, né? Tipo, como ele falou do criminoso, matou 10 nessa vida, mas não quer dizer, né, que... não foi a vítima do outro. Alô? Então, essas coisas, a visão de vocês E, é muito imediatista. mas aí, eu tinha falado assim, que nem sempre o fato de você estar seguindo o caminho cristão não quer dizer que você realmente aprendeu os caminhos crísticos, né? Que você, de fato, está caminhando com as atitudes que são, de fato, consideradas cristãs. A gente tem uma população imensa que segue a Jesus, que acredita nele, mas não consegue ler fora das linhas, assim, o que, de fato, o Cristo estava querendo passar. Não consegue ter posições, de fato, que Jesus teria. E é muito interessante isso, porque todo mundo cabe nessa caixinha onde todos estão fazendo certo, acreditam no Cristo e que está tudo certo. Mas sempre é o outro que está fazendo errado, que tá, que não, que tem que melhorar. Muita gente fica nesse posicionamento de ver só o errado no outro, sabe? E com certeza tem coisas que eu desejo e preciso melhorar, e eu posso aprender com Cristo. Eu também vejo erros em mim, e todo mundo tem que enxergar um pouco disso. Eu acho que o conhecimento crístico é isso, é você saber que você está sempre errando, às vezes, sempre, digamos assim, pecando, mas quando você percebe, é você desejar e se permitir não viver aquilo novamente, sabe? Claro que a gente vai errar várias vezes até a gente criar um hábito, mas se a gente tem a percepção de observar e estar atento àquilo, a gente tem mais facilidade de acertar. E o mundo da gente faz com que a gente fique muito aéreo à espiritualidade. E a gente só busca a espiritualidade quando a gente vai dentro de uma igreja, quando a gente vai rezar com um grupo de pessoas. Mas as pessoas
tem que ter noção de que o pensamento crístico é a vida por inteiro, não são só dias e momentos que a gente vai a um certo tempo. E muita gente ainda está presa nessa percepção, muita gente. Então, ser crístico não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com orações decoradas. É uma ação de coração que não vai fazer só bem a você, vai fazer bem ao próximo. É você se lapidar a fim de que os seus erros, a sua caminhada não transgrida o outro. Na roda kármica é na próxima. Entendi. Vai saber se você não foi a vítima do outro. Certo. Então, essas coisas, a visão de vocês é muito imediatista e curta. Então, o que eu sugiro nesses casos sempre é pratiquem o auto-perdão. Perdoem-se, perdoem aos outros e saiam da roda kármica. Isso tudo tem que ser visto com olhos de experiência. Por mais dramático, mais agressivo, mais violento que possa parecer. Isso é apenas uma ilusão. Então, se uma pessoa volta e é inocente e foi parar na cadeia totalmente inocente, podemos dizer então que de repente ela está expiando, passando por uma prova que corresponde a uma experiência passada. Não necessariamente. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Porque ela também pode ser parte do jogo kármico de outras pessoas. Não é necessariamente alguma coisa que ela tenha se imposto. Sim. Mas nada acontece de graça, ou então sem merecimento. Não. Não. Tudo é matemática. Tudo é geometria sagrada no universo. Nada é por acaso. Absolutamente nada. Tudo está matematicamente calculado para sair de uma forma ou de outra. E nisso não se quer dizer que o futuro já está escrito, porque existem milhares de possibilidades. O futuro já foi escrito há muito tempo. O que você pode mudar são as circunstâncias em que os eventos acontecem. Mas 2 mais 2 sempre vai ser 4. Ah, entendi agora. O futuro já está escrito há muito tempo porque as leis são as mesmas. As leis universais são as mesmas em qualquer plano de existência. Aham. Então, o futuro só pode ser um: respeitar as leis e evoluir conforme vai se tendo a experiência. Exatamente o que está acontecendo agora. Vocês têm, vamos dizer assim, um momento de grande desenvolvimento tecnológico e que supostamente deveria dar também um grande desenvolvimento espiritual, o que não acontece sempre. Apenas algumas pessoas são despertadas, vamos dizer assim, para essa consciência espiritual, certo? Certo. Então, o futuro é muito claro. Para essas pessoas com maior consciência espiritual, a terra do futuro é uma terra de harmonia. Para as pessoas que têm pouca consciência espiritual, a terra do futuro é uma terra de mais tecnologia e mais controle e mais poder. Depende da sua consciência fazer essa escolha. Novamente aí, o livre-arbítrio. Mas se o futuro está escrito e o futuro é baseado nas leis de Deus, ou do Criador, teremos aí então duas possibilidades que você acabou Não, de dizer. temos 12 possibilidades. 12? Essa é nova. Por quê? Porque existem 12 realidades paralelas. Qual a realidade você vai Certo, escolher? certo. Só que isso é muito difícil para vocês entenderem, porque é tudo muito relativo. Então. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: se você bota amor no mundo, você vai receber amor. Se você bota poder no mundo, esse poder vai te dominar. É tão simples quanto isso. E agora, tratando da palavra poder, no que se entende a maior parte dos humanos de poder entendida pelo Senhor
e pelos espíritos elevados, então temos aí um contraste, mas ao mesmo tempo, quanto maior poder se tem aqui também e menos preparo se tem, mais facilidade tem de se perder. Só que no mundo espiritual não acontece o mesmo, não é verdade? Ninguém alcança poder maior daquilo que é capaz de lidar. O poder maior no mundo espiritual, pelo menos no nível em que estamos, é a capacidade de despertar consciências. Porque como estou falando Muito para você, interessante isso. estou falando para várias pessoas. Certo, certo. Se compausar, tipo assim, às vezes a gente tá muito focado em querer ajudar, né? E como o Jefferson falou, às vezes a gente pode se perder. E é muito perigoso isso, porque às vezes você não consegue nem ajudar aquela pessoa e nem se autoajudar. Então tem que estar muito atento a isso, de saber o momento exato das coisas. Ter um momento exato de desistir, ter um momento exato de ajudar, ter um momento exato de fazer acontecer. É muita coisa para a gente aprender sempre. A gente nunca vai ter aprendido tudo 100%. Sempre tem alguma coisa nova para a gente compreender. Essa questão das vidas paralelas, por exemplo. Tenho muitas vivências astrais que eu, que eu vi, que eu sei que eu estou vivendo uma realidade paralela, mas até hoje eu ainda não consigo compreender algumas questões. E eu só vou conseguir compreender essas questões estudando e ouvindo os espíritos mesmo, porque é muito complexo. Aqui eu estou fazendo uma coisa, nas outras realidades eu também estou fazendo, mas a reação, os efeitos são totalmente diferentes. Entendi, entendi. Mas me dá um exemplo assim. É quase como é falado na física quântica, por exemplo. Eu vou comer alguma coisa, e aí quando eu vou na mesa, chego na mesa, tem 3 frutas. E aí eu olho para as 3 e digo, poxa, qual eu vou comer? Aí eu escolho a maçã. Tem uva, tem a maçã e tem a banana. Eu escolhi a maçã. Aí eu vou e mordo a maçã. Aí eu olho para a maçã e digo, poxa, já tô cheia, vou guardar. Nas outras realidades, em uma eu não comi a maçã, em outra eu comi uva. Na outra eu não comi a uva, comi a banana. Na Na outra, outra você virou a eu mesa. posso também, pode ser, né? Na outra eu comi a maçã também, mas eu comi a maçã toda ou eu deixei para comer a maçã depois. E aí o que acontece é o seguinte, que às vezes eu tenho um déjà vu até aqui nessa vida de ter esses sonhos e olhar para um lugar e eu pensar assim, poxa, eu sonhei que foi construída tal coisa aqui nesse lugar. E realmente eu passo o tempo e aquele lugar, aquela mesma construção é feita ali. E aí eu fico encabulada, tipo, caramba, eu sonhei com isso. Só que a sensação é que eu já vi tudo isso e até a vida que eu estou vivendo aqui parece que eu já, já foi conversado, não sei explicar. E aí eu começo a ter sonhos que é muito similar. E aí eu fico pensando nesses padrões que o Caboclo Plana Branca falou, que a gente costuma assumir nas reencarnações. E esses padrões também acontecem nessas vidas paralelas, sabe? Só que o detalhe, o resultado, como a gente fala, como eu falei, né? Eu posso ter escolhido a maçã, mas o fato de eu escolher ela não quer dizer que eu vou morder, que eu vou comer ela toda, ou eu vou comer naquele momento. Então, tipo, os resultados são um pouco diferentes. Mas o fato de você conseguir acessar elas dá a ênfase de saber o que pode acontecer aqui, entendeu? Poxa, essa atitude, esse resultado foi que aconteceu na vida paralela, eu sonhei. Então, vou ter mais cautela a lidar com ela nessa realidade, entende? Só que eu ainda estou compreendendo como é que acontece aqui, porque é muita coisa. Mas eu estou na minha fase experimental de entender.
Então, o que o caboclo falar sobre isso, eu vou estar com meus ouvidos completamente abertos para entender e compreender. Sim, sim, sim. Mas eu acho que grande parte dos déjà vus que as pessoas passam inconscientemente, eu acho que é isso. Não é por conta em si das vidas passadas, mas dos dois, na verdade. Das vidas paralelas também. Entendi. Quando eu trabalho mediunicamente com este filho, numa sessão, todo o trabalho é de despertar consciências. Através de cura, através de conversas, através de doação de amor para aqueles que mais precisam. Que é o que todo mundo deveria fazer. Não preciso vir eu fazer isso aqui. Vocês poderiam fazer, mas vocês não fazem. Vocês cada vez estão mais egoístas, vocês cada vez mais isolados, vocês cada vez mais arrogantes, vocês cada vez mais orgulhosos, cada vez mais dominados pelas marcas, cada vez mais dominados pelas grandes empresas, cada vez mais dominados pela aparência. E a gente tentando fazer o trabalho oposto. Então existe uma queda de braço, vamos dizer assim, com essas forças. Não pense que o umbral inferior não tem poder, ele tem muito mais poder sobre vocês do que nós. Porque ele trabalha diretamente num nível energético que é o que vocês estão acostumados. É a sedução do poder, é a sedução do sexo, é a sedução da vida, vamos dizer assim, prazerosa, sem consequências. Né? E não temos nada contra poder, dinheiro, sexo, tudo isso faz parte da experiência humana, mas que venham a ser usados para o seu benefício e o benefício de outros. Não? Claro. E isso, na maior parte das vezes, não acontece. Agora, esse poder, então, umbralino, seria, no caso, uma capacidade de influência por conta da afinidade. Não seria nem o mesmo poder que falamos aqui, nem o mesmo poder que o senhor citou, que seria a capacidade de despertar consciências. Seria um outro tipo de poder. O que acontece é que muitos dos seres que estão na roda kármica terrestre hoje têm muitas conexões com grupos de espíritos que estão no umbral. E têm seus contatos com eles. Então, o acesso desses grupos a essas pessoas é muito fácil. É muito fácil. Imagine todas as pessoas que hoje estão consumindo drogas de forma avassaladora, todas as pessoas que estão bebendo de forma avassaladora, todas as pessoas que são dependentes químicas de alguma forma, ou de álcool, ou de sexo, ou todas essas experiências humanas de prazer que são fáceis de serem manipuladas por essas energias. Estamos nós também trabalhando, não apenas no plano terrestre, mas equipes e equipes, legiões vão buscar os clones espirituais dessas pessoas encarnadas no umbral para ajudá-las a se libertar deste ciclo de vícios. É uma verdadeira batalha, meu filho. Não pense que o astral é aquela imagem de anjos e nuvens no céu. Estamos longe disso. Longe disso. Tem muito trabalho para fazer. As pessoas pensam que ao desencarnarem, elas vão ficar levando uma vida de anjos sentados numa nuvem tocando uma harpa. Né? Essa é a noção de céu. O céu, no nosso nível, é um nível de despertar de consciência, de trabalho, de amor pela humanidade encarnada, pela pobre humanidade encarnada. E por aqueles desencarnados que estão nas infradimensões umbralinas. Os que querem ser resgatados. Porque lá há espíritos que são pobres coitados, vamos dizer assim, no sentido de lhes faltar consciência. Mas também tem aqueles que são os escravizadores, os verdadeiros demônios, como você chama. Né? Assim, Esses são. muita gente pensa que quando você
Eu acredito que muita gente enfrenta esse padrão de querer para si uma vida um pouco mais espiritual. Se muita gente enfrenta esse padrão no sentido de a gente olha ao redor e todo mundo quer ser uma pessoa espiritualizada. Todo mundo tem um pouquinho dessa parte. No entanto, quando a gente passa por desilusões mais altas, quando a gente de fato olha para o interior, a gente diz assim: não, eu de coração quero realmente melhorar. E aí, quando a gente entra para um padrão da espiritualidade, muitas vezes, por exemplo, a gente, a gente começa a entender que existe alguma coisa além do que é dito, aí você deixa uma religião para outra, por exemplo, o espiritismo. A gente rompe aquele padrão de entender que a vida não é só viver e morrer, existe reencarnações. Muita gente, quando sai desse padrão para o outro, acredita que o fato de não só viver visando a espiritualidade e ajudar os espíritos menos esclarecidos, digamos assim, já está fazendo 100% dessa obrigação. Só que dentro dessa, desse aspecto também existem outros perigos que a gente tem que estar de olhos abertos. Sempre vai ter, sempre, independente. Por exemplo, a questão do que Caboclo falou, da vaidade. Essa, esse aspecto vai estar presente, eu acho que em todos os tipos de caminhos que a gente vem a percorrer. É tanto que hoje em dia a gente vê pastor, pai de santo, padre, que está naquela função não é só para ajudar. Aquela pessoa pode até ajudar, mas tem muitos também que se perdem na questão da vaidade, de eu estou aqui, estou pregando, estou ajudando almas, mas entra no padrão de se vangloriar com o poder que tem, com o poder que ele se utiliza e se perde nele mesmo. Porque aí ele já, em vez de seguir o caminho do coração, de conseguir ganhar almas, ele já começa a desviar para o caminho de eu sou grande, eu sou poderoso, todo mundo me vê como uma pessoa grande e eu não tenho mais nada a fazer. Eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer, então eu não erro mais, eu não peco. Se eu sou perfeito. Aí quando ele chega nessa percepção de eu sou perfeito e que todo mundo gosta de quem eu sou, não tem mais nada a trabalhar, ele vai caindo num precipício que ele nem enxerga, um precipício invisível. E tá aí a cautela que todo mundo tem que ter. E eu acho que é como alguns espíritos falam, se tá tudo muito fácil, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa a se olhar, porque o caminho sempre vai ser estreito. Pode perceber que quem está fazendo de coração passa por muita coisa, porque as nossas vivências aqui nesse mundo é muito difícil. A gente vive realmente num mundo que já é vaidoso e que os atos verdadeiros não é para ser feito com amostramento. Ajudei aquela pessoa, tô ali com aquela câmera gravando aquela pessoa, recebendo a minha boa vontade de ajudar. Nem tudo é para se fazer gravando. Até porque o ato de gravar já é vaidade, né? Então, tipo, quem faz de fato vai fazer ali sem olhos acima. E aí você sai muito desse padrão da vaidade. Isso, E quanto isso é mais bem você sutil, né? sai, quanto mais você sai, você vai se afastando de condutas desse tipo. E quanto mais você vai se afastando, as outras pessoas também vão te julgando junto. Eu tava pensando esses dias, como é difícil o pessoal que é umbandista, candomblessista, porque já existe um estigma dos cristãos, por exemplo, em cima deles, de que eles estão fazendo o caminho errado. Um exemplo também. Poxa, essa pessoa não vai casar na igreja, está numa matriz errada. Mas não procura entender de fato as percepções, os caminhos, o porquê, e já entra no julgamento. E a pessoa que decide de se lapidar por esse caminho, ela sabe que vai enfrentar isso.
E aí eu vejo outras pessoas que às vezes nem estão nesse caminho porque querem melhorar, por exemplo, no cristianismo, mas só para manter a aparência, né, de que acredita, mas de fato não segue. E aí eu vejo muita gente assim, olha, eu tô fazendo isso, olha como minha vida é paz e amor, mas eles esquecem de salientar de que o caminho é estreito. E aí muita gente se prende nisso da aparência, de que a vida de fulano tá dando certo, paz e amor, é porque Deus está ali acima dele, cuidando dele, mas esquece que pai também bate, digamos assim, bate no sentido de para fazer você andar no caminho correto, né? É como até os próprios umbandistas falam, quem não tem santo não leva lapada. Então, tipo, o pessoal parece que fica cego, assim, pra muita coisa. Aí eu fico abismada. Eu consegui perceber isso, mas eu vejo muita gente que não consegue perceber. E mais ainda, tem gente que às vezes não percebe e ainda assim consegue fazer o certo, né? Tem muita gente que sofre, que tem uma vida difícil e você, tipo assim, olha essa pessoa no caminho sorrindo, aquele vendedor que tá ali sem um emprego e tá tentando vender uma pipoquinha ali no sinal e tá ali o dia sorrindo, você vai falar com ele, é feliz, mas quando você procura saber da vida daquela pessoa, a pessoa passa por tanta dificuldade. E aí você olha pra si e diz, poxa, mas eu passei por uma coisa tão besta e eu tô aqui depressiva, eu tô aqui com ansiedade. E aí você fica tipo, caramba, o que é que eu preciso trabalhar? Tem alguma coisa errada? Tem padrões que eu preciso romper dentro de mim. E é tão lindo quando isso acontece, sabe? Em vez de você estar olhando para o bem, os bens que o outro conseguiu, a facilidade de você também questionar, tem alguma coisa errada. E também tem alguma coisa errada de eu estar lidando com o meu sofrimento de uma forma tão extrema, entende? Poxa, esse outro aqui, ele passa por coisas piores do que eu e ele consegue lidar com boa aventurança. Então, é tudo uma percepção, uma forma de enxergar e também se precaver de como você se deixa ser percebido, se você liga a importância de como você é percebido. Se você não se importa, você está provando que você tem uma ligação e um compromisso consigo mesmo muito forte e que achismo nenhum vai te desviar, entende? Sim, E eu sim. acho muito bonito nessas pessoas que cultuam as matrizes africanas por isso. E eu acho que a gente também está entrando nesse processo, querendo ou não, porque a gente está se permitindo aprender com diversas, diversas formas de espiritualidade, né? Quando a gente consegue sair do dogma, né? Que esse dogma envolve muito da vaidade, querendo ou não. E a gente se permite isso. Eu perceber que eu consegui me permitir isso, eu fico tão feliz, tão feliz. Mas vai ser muito difícil a gente conseguir, por uma conversa, mostrar isso para os outros. Mas eu acredito que na missão da gente, de gravar, de conversar sobre tudo isso, alguém do outro lado deve estar ouvindo e deve estar pensando em aspectos que a gente conversa. Nos aspectos do que o Caboclo está falando através do Jefferson, de tudo. Sempre a gente pensa que é inútil. A gente pode estar pensando que essa conversa talvez não renda nada, mas pode existir uma pessoa do outro lado do mundo que só pelo fato da gente estar conversando sobre isso, está percebendo padrões internos que vão ser desmanchados. Então, nem sempre a, a nossa missão é uma coisa tão grande de, nossa, eu vou fazer uma empresa, nossa, eu tenho dinheiro suficiente para deixar que o desmatamento não aconteça. Às vezes é um simples pensamento e tá tudo bem. É grande igual, sabe? A simplicidade, né? Sim, entendo, entendo. É porque, como você disse, o mundo é muito meio que
pela aparência das coisas e ainda mais com a alta da tecnologia, né? Que todo mundo vê a vida de todo mundo e aí você olha para a vida do outro e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí a gente acaba espelhando alguma coisa para se resolver dentro da gente, né? É, e engraçado é que com novas coisas no mundo, a gente tende a criar mais realidades e novas formas da gente ter que aprender. Tipo assim, hoje em dia existe a tecnologia. As pessoas estão aprendendo a se viciar numa coisa nova, dopamina, e automaticamente vão ter que saber lidar com isso, né? Tem a versão de aprender a não se viciar. Então, tipo, sempre vai surgir uma coisa nova. Se existe isso aqui, e como é que tá no astral? Existem outros padrões. Como É como se se, a cada vez mais a gente estivesse co-criando novos mundos infinitamente. como se também fosse tudo levado para esse olhar interno, né? Sim, eu acho que é olhar para os dois, né? Interno e externo, mas não no externo de essa questão de querer ser melhor, mas de comparar e dizer isso tá certo, isso como tá certo, tá errado, e em seguida trabalhar, né, o interno. Sim. Os verdadeiros demônios. Os que criam suas hostes de espíritos inconscientes e que sugam a sua energia para poder sobreviver. Os vampiros energéticos, os vampiros da alma. Então, tem muita coisa feia aí, meu filho. O senhor falou sobre conexões com entidades umbralinas. Todos Existe? temos, todos temos, todo ser encarnado tem. Porque todas as, vamos dizer assim, quando você encarna, você é apenas um fractal de alma que está nesse plano, filho. Você vai ter fractais da sua alma em diversos níveis, inclusive alguns umbralinos. Então cabe a você, muitas vezes, os seus vícios ou as suas dificuldades nessa vida, filho, são porque essas suas, vamos dizer assim, esses pedaços da sua alma que estão lá, precisam ser resgatados. E eles são resgatados quando você consegue trazer luz à sua vida. Entendeu? Sim. É que a gente tem uma certa dificuldade de entender termos natural, dado o nosso nível de consciência, por isso até vou fazer essa pergunta. O meu entendimento é que a alma está indivisível. Quando o senhor fala fractal de A você, alma não é indivisível. Você é uma divisão de uma alma. sim, e agora eu sou uma unidade. Você é uma unidade junto com várias outras. Quando o Certo. seu eu superior se fragmentou lá em cima, na oitava, nona dimensão, ele gerou um monte de filhozinhos, de pequenos Ah, fractais. entendi Esses agora. fractais podem estar aqui na Terra, podem estar em outros planetas aí desse universo de Deus, e podem estar em outras infradimensões também. Ah, Porque entenda, filho, e não há julgamento de valor nisto. uhum. Cada um experimenta um nível, vamos dizer assim, de consciência que deseja. Porque você tem o livre-arbítrio, que é uma palavra que você gosta tanto, de escolher o que você quer experimentar. Então, para alguns fractais da sua alma, o que eles desejam experimentar está nos planos inferiores. Oh, Para aqueles que desejam experimentar outras coisas que você não quer experimentar aí na Terra. Então, estão todos conectados energeticamente. O que vocês chamam de ascensão nada mais é que o trabalho de recolhimento, de resgate desses fractais de alma que estão espalhados aí em dimensões diferentes. O papel do eu sou, na verdade, é de se reconectar com seus filhos. Por isso esse momento é tão importante, porque esse é um momento de recolhimento desses fractais. E aí esses fractais vão se reencontrando, né, com a sua identidade certo. de alma, não é? E são muitos perdidos.
Muitos em outros lugares, muitos perdidos em experiências de vida que não deram certo e ficam presos à roda kármica, muitos perdidos em vícios, muitos em outros planos de existência, em outras estrelas, muitos, 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 muitos. Então esse é o momento de, vamos dizer assim, recolher essas experiências todas, né? E muitas vezes, ao passar pela experiência, esse fractal de alma, ele perde consciência de quem ele é. Ele se embrutece e ele esquece do amor de Deus. Então, nosso papel como trabalhador de Deus é fazer lembrar, fazer brotar nesse peito, às vezes empedernido pelas duras experiências da vida, filho, a consciência de que somos todos filhos de Deus e que para eles vamos voltar. Essa é a lei da evolução. Para todos os seres, até para esse planeta, que também é um fractal de Deus. Bom, pelo que o senhor disse, então a gente pode entender que não somente Deus cria espíritos, às vezes um espírito que ele criou que ficou bastante elevado, também já aprendeu a criar espíritos. Todos somos deuses criadores. Ai, ai, ai. Todos. Você é Deus. Esse filho é Deus. Eu sou Deus. À medida que vamos ter mais consciência, à medida que crescemos nosso grau de consciência, podemos cocriar. Podemos chegar ao nível de um Elohim, como vocês conhecem, cocriar nos mundos. Esse é o nosso papel de retorno ao lar, filho. Mas poucas pessoas têm consciência disso, de tão perdidas, né? Você imagina assim, filho. Vamos dizer que você tem, assim, irmãos de alma que devem ser aí uns 500, vamos dizer assim. Quando esses 500 fractais de alma se juntarem, uma, vamos dizer assim, mônada, filho, você tem noção do grau de consciência, que são 500 consciências com experiências diferentes juntas? Uau. Multiplica a sua capacidade de raciocínio, de compreensão por 500. E aí, subindo mais um nível, essa mônada vai se reunir com as outras mônadas que também estão espalhadas e que têm 500 mil experiências. Tudo se juntando numa supramônada, filho. Você está entendendo porque somos todos deuses? Sim, sim. Agora, no passado, acredito que foi Jesus que disse, sois deuses. Mas a palavra deuses antes se referia a espíritos, dizendo que sois espíritos e um com o Pai. Então, basicamente... É uma interpretação cristã, filho. O que ele quis dizer é que vocês são deuses mesmo. Não use a Bíblia como referência para entender muitas coisas, porque a Bíblia é uma compilação, vamos dizer assim, de eventos históricos do povo judeu, com mitos sumérios, assírios, etc, 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 reinterpretados à conveniência de um papa, certo? Uau. E serve mais para dividir do que para juntar, né, filho? Lamentavelmente. Sim. Exato. Então, quando diz sois deuses, e se usarmos a palavra deuses como espírito, e se usarmos o espírito como ser imortal em busca da perfeição, chegamos à mesma equação, porque se buscamos a perfeição e unidade com Deus, então alcançaremos o nível moral e intelectual do conhecimento de todas as coisas, porque isso corresponde à perfeição, e daí então, obviamente, que você diz que sois deuses nesse sentido, por conta das possibilidades disponíveis. Sim, mas você está colocando isso num nível, vamos dizer assim, quando você atinge um nível de desenvolvimento. Né? Sim, pela linha do tempo. Mas você já é um Deus. O trabalho que você faz, filho, de esclarecimento às pessoas, isso é uma criação de Deus. Quando você doa o seu amor pela humanidade, isso é um amor de Deus. As pessoas imaginam que trabalho de deuses seja criar universos, planetas. Isso vai chegar um dia, quando você tiver esse grau de consciência cósmica, vamos dizer assim,
Uau. Mas você pode ser Deus no seu dia a dia. A Umbanda vem ensinar que amor e caridade qualquer um pode dar, filho. Uhum. Você não precisa ser um rei para fazer alguma coisa. Um sorriso para alguém que precisa tem um peso muito maior, meu filho, do que qualquer presente material que você possa dar. Então, acredita nisso como fagulha divina, sua capacidade de criação e de tocar o coração das pessoas tem uma capacidade de incendiar a alma dessa pessoa, filho. De trazer para a chamatrina dessa pessoa o amor que muitas vezes ela está precisando e que o mundo lhe nega. Por isso que um bando é amor e caridade, filho. Não custa nada. É de graça. E todo mundo pode dar. Você entendeu, filho? Sim, sim. O senhor falou também, e até agradeço, uma informação muito pertinente e importante. O senhor falou também, seu Pena Branca, de duas coisas aí que eu gostaria de um maior esclarecimento. Sobre monadas, e depois o senhor falou também de chama trina. Agora, monadas, pelo que eu entendi depois que o senhor comentou sobre o assunto, é que seria como se não me juntasse com outras 500 pessoas, mas tivesse acesso às suas experiências também, continuando com a minha unidade, a pessoa com a dela e as outras 498 com a delas. Mas, assim, Se uma fundem, única. seu conhecimento se funde Isso, numa única só. É sim, o um no todo. claro, claro. É como a experiência do holograma, então. Como Uma imagem de um não holograma. o que você, vamos dizer assim, para colocar de uma forma bem simples, é como se você tivesse várias bolinhas de massa para fazer um bolo. Ah, E essas entendi. bolinhas vão se juntando e dá um bolo bem grande. E aí cada bolo grande vai se juntando para fazer um bolo maior ainda. Ah, E assim por diante. A cada nível de consciência, a cada salto de consciência, você vai se juntando a mais, até se fundir no todo. É um no todo. É isso. legal. Então daí você não perde a sua individualidade, mas tem acesso a todas as outras. Parece até que você é parte do todo. Exato. Exato. Você só vai se fundir com todo acima da nona, décima. Aí você vai se juntar com o seu eu sou. Que foi a tua mônada original, sua supramônada. Né? Um Filho, espírito. tem mais alguma pergunta, filho? O senhor pode explicar a chama trina que o senhor mencionou agora de pouco? A chamatrina é a energia vital do ser humano, que todo ser humano recebe quando nasce. É quando é conectado no seu peito um vínculo direto com a energia prânica, filho. Ela é representada normalmente por três raios, três chamas, um raio azul, um rosa e um dourado, filho. Ah, Ela representa a proteção divina, o raio azul, ela representa o amor divino, o raio rosa, e ela representa o conhecimento divino, o raio dourado. ah, Junta essas três, dão sustentação à vida de vocês. Quando a pessoa, vamos dizer assim, morre, filho, ah, é desconectado isso. Então nós. Forma de acoplamento energético, não é? Esse plano. Então, apesar de muitos de nós. Ei, será que essa chama trina, Hum, quando ele diz assim, foi desconectado quando você morre. desencarna. Então essa chama trina, a existência dela é primordialmente No físico? é, é Não sei, eu não tenho muita familiaridade com essas palavras, não. Mas, na verdade, eu nunca estudei sobre isso, sabe? eu preciso estudar também.
Chama Trinda. Eu já ouvi falar, mas eu nunca estudei sobre. Pela percepção que ele falou, pelo ponto de vista dele, é como se. Eu uso a palavra energia vital, né? Sim. Eu Então, acho que é para o corpo, não o corpo assim, sabe? As vivências humanas conseguirem transmutar das outras realidades. Eu acho que é isso, tem a ver com isso. não sei. Mas já que ele falou que. Qual foi a palavra que ele usou? Corta? Desacopa? Não, não sei a palavra que ele usou. Mas eu acho que é porque desacopla, porque a gente vai voltar a. Tipo assim, eu acredito que, como seres co-criadores, essa realidade também é uma cocriação. E a gente não está aqui para exercer alguma função. Quando a gente desencarna, a gente meio que se fecha, a não ser que você venha encarnar. Aí eu acho que essa ligação é reconectada, entendeu? Eu acho que é meio nesse sentido. E se você está no mundo terreno, você precisa dessa chama trina. Quando eu venho a desencarnar, eu estou mais no mundo espiritual, eu não tenho um corpo mais físico. Então, qual a necessidade de ter a chama trina, entende? Se eu não vou Ah, exercer essas funções, eu acho que eu penso assim, tô achando assim, não tenho certeza, né? Mas é bom a gente buscar. pela parte que ele fala da. Que se rompe, né? Quando morre, né? Sim, Como se fosse o cordão de prata, alguma coisa. Pensarmos que vivemos uma vida completamente separada, independente da providência divina, não é assim que funciona. Todos são filhos de Deus e todos estão ligados a Ele, filho. É que alguns têm consciência ou não, outros não têm. Ah, Alguns preferem se esquecer da sua origem divina, porque lembrar disso necessariamente vai trazer mudanças à sua vida, né, filho? É certo. mais fácil, muitas vezes, você levar uma vida mais material e mais dura, mais egoísta, sem pensar que todo mundo é irmão, né, filho? Então, Certo. aos olhos de Deus, todos são iguais. O rico, o pobre, o preto, o branco. Todas as polaridades que vocês têm aqui nesse plano, filho, são só um jogo de cena. Como você disse, são apenas um holograma, só uma ilusão. Do ponto de vista espiritual, todos somos filhos da mesma fonte que tudo é. E as coisas, entre aspas, ruins que acontecem são apenas uma chamada para entendermos a nossa responsabilidade perante a providência divina. Toda experiência, boa ou ruim, é sempre um chamado à consciência. É para despertar consciência. Para você entender que nada te falta. Que você é Deus encarnado. Cristo disse isso muito bem. Só que as pessoas preferem idolatrar do que fazer, filho. Esse é o problema da humanidade, eles querem ídolos. Vocês não precisam mais de ídolos, filho. Vocês precisam se tornarem deuses, vocês. Chega de gurus, chega de avatares. É isso. Quando o senhor fala ídolos, o senhor se refere a imagens nas quais se inspirar ou a outra coisa? Qualquer pessoa, independentemente de imagem, ou de religião, ou de cultura popular, que possa, ao invés de ajudar como exemplo, na verdade, impedir que você se desenvolva. Porque é isso. Você escolhe o ídolo. O ídolo é bom, o ídolo é bonito, o ídolo é fantástico, e você não é nada. É tão fácil pensar assim. Certo, a televisão tá aí. Você empurra para o ídolo tudo que você gostaria de ser, tudo que você gostaria de fazer, e você não faz nada com a sua vida. Só reclama, Não. só reclama, só reclama. Então, filho, chega. Vocês não precisam de ídolos. Vocês precisam se encarar como deuses, como criadores,
como potencial divino encarnado para aprender. Essa é a mensagem. Se você tem certeza que se você conversar com qualquer mensageiro de Deus, que você vai ouvir é isso. Nossa preocupação com a humanidade encarnada é isso. É muita manipulação, muita acomodação, muita ilusão, filho. Ilusão. Seu Então, filho, eu preciso ir. tá certo, então. Olha, eu agradeço a sua visita conosco, espero podermos ter a oportunidade de absorver mais do seu conhecimento, se possível, mas eu agradeço imensamente o tempo que o senhor reservou para nós hoje. Muito obrigado, filho, pela oportunidade de divulgar e despertar a palavra de Deus na consciência de vocês que estão aqui nesse plano. Que Deus os abençoe, que as luzes da Umbanda Sagrada acompanhem vocês, seus guias, suas entidades, possam lhe dar o conhecimento que você precisa para tratar desses temas com a sensibilidade necessária, filho, e fazer com que sua palavra chegue aos mais distantes rincões desse planeta. Que assim seja. Amém. É isso, né? Chegamos mais no fim de um episódio do Diálogo com os Espíritos. E você gostou do episódio? Ah, foi bom. Eu acredito que na próxima a gente venha já com a resposta sobre essa dúvida da latrina, Sim. para, sei lá, né, esclarecer o pessoal e para a gente somar, né, na bagagem da gente de conhecimento. Muito bom. Sim, aí também eu vou meio que ver se o áudio ficou bom, aí eu vou ajustando certinho para nas próximas gravações ficar mais equilibrado os áudios. Enfim, é isso, né? É isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.